alegria podermos estar juntos. E eu queria falar com você hoje, fazer uma pergunta. Você já teve ou ainda tem dificuldade de entender e aceitar algumas das ordenanças, algumas das coisas que Deus coloca na Bíblia? Você já teve dificuldade ou tem de aceitar algumas coisas que estão na Bíblia? Eu quero conversar contigo sobre esse assunto hoje. Porque tem algumas coisas na Bíblia que impõem dificuldades para nós. E isso vai mudar muito de cada pessoa, né? De acordo com os valores, de acordo com o que nós vivemos, algumas coisas vão ser desafiadoras para mim e outras vão ser desafiadoras para você. E vai fazer com que a gente saia do nosso conforto para tentar mudar. Mas existem algumas coisas que eu vou usar como exemplo hoje que são meio normais, né? Que são mais gerais, em que criam um certo desconforto, né? Por exemplo, quando a Bíblia fala para nós entregarmos o dízimo, né? O dízimo já é uma coisa que a gente fica meio assim, dinheiro e tal, e aí a gente vai lá e fala, olha, Deus te deu tudo e você precisa entregar 10% para Ele em gratidão e isso não vai te fazer falta, e a gente crê nisso, né? Porque a gente sabe que não faz. Mas você e eu também, é natural do homem a gente olhar para aqueles 10% e pensar, não vai fazer falta, mas eu podia fazer alguma outra coisa, ou de repente a gente vem até pensar, não, vai fazer falta sim, né? É difícil entregar dinheiro. Então é uma coisa que é uma ordenança difícil de entender, de aceitar. Um outro exemplo que eu quero dar é o da ansiedade, né? Jesus Cristo diz assim, não andem ansiosos com nada nessa vida. Os passarinhos voam, não constroem silos e comem, as plantas não tecem, mas têm as roupas mais bonitas do que Salomão, então não andem ansiosos com nada. E aí nós pensamos, tá, mas como? Como não vão andar ansioso? Como não vão andar preocupado? É difícil esse negócio de conseguir descansar no Senhor, de não andar ansioso na vida. Então é outra ordenança difícil de entender. De modo geral, Jesus Cristo também fala, vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando, ou seja, eu preciso obedecer a palavra, os mandamentos, as ordens da palavra. E aí a gente se pergunta, poxa, mas é difícil, tudo aquilo eu tenho que obedecer como resultado do amor. Então assim, existem algumas coisas que são meio gerais, né? Que a gente pensa assim, isso é difícil de entender, difícil de aceitar, né? É difícil de compreender e geram barreiras. Como eu falei, existem outros desafios, né? Cada um de nós vamos ter desafios diferentes. E para entender isso, eu queria conversar com você sobre Josué ia lutar para conquistar Jericó. Mas era muito difícil, Jericó era uma cidade muito forte. Então Deus pegou e falou para Josué, Josué, pegue os soldados e marchem em volta de Jericó. Isso é uma loucura, e a estratégia que seria rechaçada por qualquer general, por qualquer pensador de guerra. Porque eu vou dar uma volta em volta da cidade, com todos os soldados ali, armados, apontando suas flechas para nós, as suas lanças, nós vamos estar correndo risco de ser mortos. Só vamos dar uma volta, mas o Senhor diz, faça isso 6 dias. O 7º dia, dê 6 voltas. E aí a 7ª vez, toque as trombetas e berrem. Então os sacerdotes iam na frente com trombetas e iam tocar. E isso era ainda mais insano. Por quê? Porque o toque da trombeta era para representar ataque. Mas Israel ia estar marchando e ia tocar a trombeta sem atacar. Para o povo de Jericó, era um ataque. Então com certeza aquele seria o momento mais tenso da história de Jericó dos dois lados. Por quê? Porque os soldados já estavam achando estranho os israelitas andarem em volta todo dia. O 7º dia eles iam perceber que eles eram 6 voltas, eles já iam estar mais com a flor da pele, né, esperando alguma coisa. De repente eles tocam a trombeta, e para o povo de Israel também ia ser tenso, porque no tocar a trombeta, a lógica seria que eles seriam rapidamente atacados por Jericó. Mas Israel vai e faz isso que não tem lógica dentro de uma guerra. Eles tocam a trombeta e berram bem alto. E quando o povo de Jericó, quando os soldados de Jericó pensavam, o que vamos fazer? Vamos atacar antes que acabasse o pensamento. Jericó vem a ruína. A cidade fortificada se destrói. E o povo é entregue para Israel. Israel vence a batalha de uma maneira muito maluca. Mas eles fizeram isso por quê? Porque eles confiavam em Deus. E aí volta aquelas questões lá no início. Eu penso assim,
desses 3 desafios que eu coloquei. Primeiro, o que é o dízimo de desafio frente a você andar na frente do seu inimigo, dando volta em Jericó? O que traz mais ansiedade do que você ficar dando essas marchadas em volta de Jericó com armas apontadas à sua cabeça para não morrer? O que é mais ansioso, angustiante do que isso? O que é mais difícil da palavra em obedecer, porque nós falamos da dificuldade de obedecer a palavra, o que é mais difícil do que obedecer a palavra, do que você obedecer a Deus a tocar a trombeta sem atacar? Esperar simplesmente que algo aconteça, sabendo que o que aconteça possa ser o ataque do inimigo. O que é mais difícil do que obedecer essa ordem? Mas o povo de Jericó, perdão, o povo de Israel fez isso quando estava em Jericó. Por quê? Porque eles confiavam em Deus, eles confiavam no cuidado e na soberania de Deus. E aí entra de repente uma segunda questão: como confiar em Deus dessa maneira? Porque nós ouvimos essa história e pensamos, tá, mas como a gente faz para confiar em Deus dessa maneira? Como a gente faz para confiar no cuidado do Senhor, assim como Israel confiava? É muito difícil para mim, eu concordo, é difícil. Seria muito difícil para qualquer um de nós estar ali em Jericó. Então, como nós fazemos para confiar em Deus nessa maneira, desse jeito? Existe uma coisa que eu não mencionei antes. O povo de Israel experimentou Deus. O povo de Israel provou a Deus. O povo de Israel, ele estava nessa situação, por quê? Porque ele saiu de Israel há muitas e muitas décadas atrás. Ele saiu de Israel e foi até o Egito. E lá ele virou escravo. E depois que veio Moisés, o povo de Israel começou a experimentar Deus. Ele experimentou com as 10 pragas que assolaram todo o Egito menos Israel. Eles viram o poder de Deus ali. Eles clamaram ao Senhor quando estavam na frente do Mar Vermelho, e esse mar se abriu para que eles pudessem passar e se fechou para matar os soldados egípcios. Esse povo, quando estava sem palavras, sem orientação, viu o próprio Deus entregando 10 mandamentos que os guiassem para a sua vida, e assim passou uma geração obedecendo e sendo guiados por esses mandamentos. O povo de Israel viu novamente, diante do Rio Jordão, o rio se abrindo, e eles passaram pelo Rio Jordão novamente, e ali cada um pegou uma pedra para representar e relembrar as experiências que tiveram com Deus. Então eles experimentaram Deus, e quando eles foram desafiados a fazer o que fizeram em Jericó, é porque eles conheciam, eles sabiam quem era Deus. E para nós termos também esse conhecimento, essa sabedoria de tomar decisões corretas e obedecer a palavra de Deus, nós temos que fazer ela porque nós experimentamos Deus. O desafio é experimentar a Deus. Eu quero ler para vocês um texto aqui de Salmo 38:4, que diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Ó, provai, experimentem Deus. Não é pôr isso em prova, é experimentar. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Quanto mais o povo de Israel experimentava Deus, mais eles confiavam em Deus. Amados, Deus, ele não quer o seu dízimo, Deus não quer que você confie as ansiedades, Deus não quer que você obedeça a Ele de maneira cega, sem entender porquê, como uma lei, como uma obrigação, como uma determinação, porque é assim na igreja. Deus não quer que você faça isso. Deus quer que você faça todas as coisas por ter provado Ele, por ter visto que Ele é Deus que cuida, que guarda a sua vida. O chamado de Jesus Cristo, quando Ele ensina todas essas coisas que eu falei lá no início do vídeo, não é um chamado a uma religiosidade, não é um chamado a uma prática de lei, de obediência, de regra. O chamado de Jesus Cristo para a sua vida é um chamado para se relacionar com Ele, para conhecer Ele, para experimentar o amor, a graça, a misericórdia de Deus para a sua vida. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Provem o Senhor, experimentem Ele. Você vai ver como Ele é bom. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Um beijo para vocês.